E convido também o Dr. Maurício Andreiolo, Procurador Regional da República e membro auxiliar da CDDF. Uma caneta e um papel. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês por aceitarem este convite, desses requerimentos aprovados e estarem aqui fazendo parte desse tema tão importante e ajudando com o relatório desta comissão, onde o deputado Franco Cartafina está à frente, e com a contribuição de vocês será de extrema importância para o relatório final. Então, desde já, nossa gratidão pela presença de todos vocês. E passo a palavra para o primeiro palestrante, o senhor Alberto Carvalho Amaral, pelo prazo de 15 minutos para sua apresentação. Deputado Mariana, deputado Franco, eu agradeço o convite. É uma honra novamente vir a essa casa. E, em nome dos senhores, eu cumprimento toda a mesa. E, mais uma vez, coloco à disposição o serviço da Defensoria Pública do Distrito Federal e também da própria Associação Nacional dos Defensores Públicos, nessa temática tão relevante. Bom, fui chamado hoje, eu fui convidado para falar um pouco sobre a questão do endividamento da pessoa idosa. E um dos elementos que eu gosto bastante quando eu faço fala sobre situações sociais é de trazer números e dados concretos. Porque ainda que se discutam dados, pesquisas, você sabe de onde veio, qual foi o público observado e qual a metodologia empregada. E um dado que me assusta muito é o alto número de idosos e idosas brasileiros e brasileiras hiperendividados. Nós temos dados recentes, e são dados que são de fácil acesso, indicando um alto grau de endividamento, um alto grau de comprometimento de renda dos idosos e, mais do que isso, esse tipo de endividamento, além de afetar financeiramente a família, ele tende a agravar situações de violência no âmbito dessa família, violências praticadas contra o idoso. Isso eu falo com uma certa tranquilidade, porque na Defensoria Pública nós somos cotidianamente chamados por idosos ou por famílias que estão idosas que estão enfrentando o hiperendividamento. Uma pesquisa recente do SPC mostra que cerca de 43% dos idosos sustentam suas casas. É a partir da renda desses idosos brasileiros que as casas são sustentadas. E desses, 51% precisaram de empréstimo para manter os compromissos familiares. A gente está falando aqui, em regra, de famílias pobres, famílias que são marcadas pela desigualdade estrutural, desigualdade econômica, e que muitas dessas famílias sobrevivem a custas de benefícios estatais, valor muito baixo, como o BPC, por exemplo. Essas famílias que dependem dos idosos, elas acabam, por um meio transverso, acabam refletindo no idoso expectativas e demandas que despersonalizam o idoso. O idoso passa a ser uma fonte de renda, uma fonte de dinheiro, e não mais uma pessoa no âmbito familiar que precisa ser compreendida diante das suas dinâmicas, diante da sua situação peculiar e diante do fato de que é um membro da família. E isso resulta em violência no âmbito da família. As violências que podem ser violências patrimoniais, diversas vezes nós somos comunicados de famílias que retêm documentação, retêm os cartões dos benefícios, cartões de crédito do idoso. Isso quando a própria família não utiliza de subterfúgios para fazer empréstimos em nome dos idosos, ou outras medidas que impossibilitam que o idoso ele decida o futuro do dinheiro que está à disposição dele.
isso é uma prática muito mais comum do que aparenta, e essa é uma das grandes dificuldades que nós temos quando tratamos das diversas vulnerabilidades que atravessam a pessoa idosa no Brasil. Né? O fato de ser idoso em si, numa sociedade que é marcada pelo ageísmo, que é um tratamento desigual, um tratamento por diversas vezes ou infantilizado ou superestimado do idoso, que não reconhece nele em si propriedade, mas sim que parte de algumas pressuposições que nem sempre elas estão verificadas. E é uma sociedade também que fomenta desigualdades pelo idoso. Um exemplo, talvez, dessas desigualdades que chama muita atenção é o fato dos idosos residentes fora do Brasil pagarem um imposto de renda superior aos idosos que estão aqui no Brasil, sem que haja qualquer motivo mais relevante a justificar esse tipo de taxação diferenciada. Isso é só um dos pontos, nós temos inúmeros. Né? Sabemos que os idosos são o público preferencial do SUS. Nós temos uma grande quantidade de idosos que estão internados hoje, mas não precisariam estar internados se tivesse outras medidas menos voltadas para a internação e mais voltadas para uma convivência que conseguisse compreender eventuais limitações ou deficiências. E, nesse contexto de discriminação e de ageísmo, a questão financeira ela é muito relevante e ela assume uma relevância preponderante. Então, pela Defensoria Pública e também como um dos coordenadores da Central Judicial do Idoso, que é uma iniciativa do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, aqui do Distrito Federal, de propiciar um atendimento diferenciado para as pessoas idosas residentes no Distrito Federal, um atendimento que não resulte necessariamente em ações judiciais, mas sim em medidas que alcancem as famílias e alcancem o idoso sem ser necessário uma sentença. Nós vemos com bons olhos essa proposta normativa, principalmente porque a proposta ela verifica o idoso nas suas dificuldades, ela possibilita meios de resolução extrajudicial, o que empodera, o que emancipa as pessoas. Você retoma o diálogo. Muitas vezes as famílias estão fragilizadas por conta dessas dificuldades financeiras. Isso quando ocorre crime mesmo, né? A gente vai ter várias hipóteses de crime, mas mesmo quando ocorre o crime, as famílias estão fragilizadas. E o idoso ele é colocado numa situação de abandono, de negligência. A proposta ela tenta combater isso. E, de outro lado, e esse é um ponto que eu acho que tem que ser enfatizado, as empresas que oferecem crédito não podem ser beneficiadas por uma situação de fragilidade da pessoa idosa. Não estou, com isso, querendo demonizar as instituições financeiras, muito pelo contrário, mas a propaganda abusiva, o acesso abusivo, medidas abusivas que se aproveitam de dificuldades intelectivas, se aproveitam de dificuldades de locomoção, se aproveitam de dificuldades pelo próprio meio de contato, e nós somos alvo dessa empresa de forma cotidiana. Essas empresas precisam respeitar regras claras e regras básicas para acessar os idosos. Não é possível mais um tipo de prática econômica predatória que não aposta mais, não aposta apenas no lucro, mas sim tenta retirar o máximo do idoso, o máximo que é possível, e muitas vezes não respeitando sequer limites mínimos que seriam necessários para garantir a subsistência desse idoso. Então, o PL ele tem alguns dispositivos que nesse ponto me deixam bem confiantes, me deixam tranquilos, né? E nessa conjectura que nós estamos passando, estamos numa época de discussões muito acirradas aqui, não apenas aqui no Congresso Nacional, mas dentro do seio das famílias, em diversos aspectos da sociedade. Uma coisa é certa, sempre que existe acirramentos políticos, ideológicos, os grupos sociais vulneráveis, eles são o alvo preferencial para a perda de direitos. Discussões ideológicas, políticas, não são uma novidade dessa quadra, muito menos são um fator específico do Brasil. Nada disso.
E, pela Defensoria Pública, o que sempre chama atenção para a gente é que quando há um acirramento, quem está mais vulnerável, que são crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência, idosos, eles tendem a sofrer mais prejuízos do que o restante da população. Quando, pelo contrário, nós deveríamos, em realidade, dispor de meios, dispor de técnicas, dispor de mecanismos que conseguissem, pelo menos, diminuir as desigualdades. Não para tratar o idoso como alguém que demande por si uma ação de cuidado como se fosse incapaz. Não, os idosos não são incapazes. E as estatísticas mostram isso. 91% dos idosos ajudam na composição de renda das famílias brasileiras. O número é muito significativo. Desses 91%, 25% ajudam com um montante, com uma quantia igual aos demais membros da família. Nós não estamos tratando assim de ajudas esporádicas ou de um quantitativo de pessoas que é insignificante. Muito pelo contrário, há algum tempo atrás nós falávamos que o Brasil era o país do futuro. Esperamos que seja do futuro, mas hoje a esperança de vida brasileira ela vai se desenhar de forma diferenciada. Nós tínhamos como expectativa de vida um triângulo, com uma base bem alargada. O desenho que nós temos hoje é de um barril. No Brasil, nós estamos sobrevivendo mais. Isso é digno de aplausos, mas demanda, por outro lado, medidas concretas. Medidas que situem politicamente, principalmente, juridicamente, medidas que possam ser favoráveis a esse grande contingente de idosos. Né? A estimativa é que em poucos anos nós temos mais idosos que crianças, adolescentes até 14 anos. O Brasil ele cresce muito rápido a população idosa. E o que tem que ser levado em consideração também é que essas práticas econômicas predatórias, muitas vezes que causam superendividamento, elas se aproveitam também de uma ausência de conhecimento sobre direitos básicos. Sem você ter um conhecimento básico de seus direitos, fica muito difícil depois você demandar ou até acessar os órgãos de proteção aos direitos, como a Defensoria Pública, como os PROCONs. Sem esse acesso mínimo, você não consegue sequer se proteger e sequer disciplinar de alguma forma a sua família para que não sofra prejuízo por práticas abusivas. E as populações mais carentes, mais vulneráveis, onde essa renda do idoso ela é mais significativa, elas tendem também a ter mais dificuldades depois, numa situação de hiperendividamento, de obter outros meios. Então, é com essas breves palavras que eu coloco novamente à disposição tanto a Defensoria Pública do Distrito Federal, a Central Judicial do Idoso, e coloco também à disposição para eventuais questionamentos. E mostro também uma alegria que nós debatemos esse tema tão relevante, que precisamos ter mecanismos jurídicos, mecanismos inovadores que compreendam a complexidade do superendividamento sofrido pela pessoa idosa e que disponibilizem meios para evitar essa lesão. Evitando assim que uma pessoa que já viveu tanto tempo, que finalmente conseguiu chegar até essa fase, né, uma fase privilegiada hoje, que gerações passadas não conseguiram, que ela não possa, nos seus anos de vida, que devem ser os de maior esperança, ser novamente vitimizada e ficar numa situação de negligência, uma situação de depressão, por questões financeiras que poderiam ser evitadas ou pelo menos mitigadas. Então, agradeço novamente, deputado.